Israel versus Irã. Os bastidores da guerra oculta que pode explodir o mundo a qualquer momento. E a mídia não quer que você saiba. Bora direto ao que interessa, tá? Sem rodeios, sem introdução. O que eu vou te contar agora é coisa séria, muito séria. O conflito entre Israel e Irã não é só uma rixa política não, tá? Não é apenas um desentendimento diplomático. O que está rolando e o que vem crescendo a cada ano é uma guerra de múltiplas camadas, tá? Tem espionagem, sabotagem, assassinatos de alto nível, ataques cibernéticos, guerra psicológica, manipulação econômica. E por trás de tudo isso tem algo ainda mais assustador, tá? Uma disputa pelo controle do Oriente Médio, pela hegemonia nuclear e, no fundo, pelo futuro da geopolítica mundial. E o mais preocupante, tá? Esse conflito não é de agora, não. Ele vem se arrastando há mais de 40 anos. Só que de forma silenciosa, oculta, subterrânea, longe dos olhos da grande mídia. Para você entender a dimensão do problema, vamos botar aqui o ponto de origem, tá? Década de 70. O Irã era um grande aliado dos Estados Unidos, sabe disso? Tinha um governo pró-Ocidente, uma economia em ascensão. Era até visto como um exemplo de desenvolvimento na região. Só que em 1979, tudo mudou. E veio a Revolução Islâmica. O Shah foi deposto. E o Ayatollah assumiu o poder. Ali nascia o novo Irã, tá? Um país teocrático, anti-Israel, anti-Estados Unidos e com uma política externa totalmente voltada para a resistência e combate à influência ocidental. E é aqui que a história começa a pegar fogo. O Irã passou a financiar grupos como Hezbollah, Hamas e várias milícias xiitas espalhadas pelo Oriente Médio, tá? Enquanto isso, Israel, com apoio direto dos Estados Unidos, começou a criar um verdadeiro aparato de defesa e ataque. Vamos deixar claro aqui que não existe mocinho, tá? Em nenhum dos lados. O Mossad, Serviço Secreto de Israel, se tornou um dos órgãos de inteligência mais ativos e temidos do mundo. E começou uma guerra silenciosa. Israel começou a caçar cientistas nucleares iranianos, literalmente, tá? E em 2010 e 2021, pelo menos 6 cientistas ligados ao programa nuclear do Irã foram assassinados de forma misteriosa. Muitos deles mortos em plena luz do dia, tá? Com tiro explosivo ou em acidentes suspeitos. E o Irã, obviamente, jurou vingança, tá? Começou a criar redes de agentes infiltrados. Investiu pesado em guerra cibernética. Para você ter uma ideia, em 2010, uma das maiores operações de sabotagem cibernética da história foi executada contra o Irã, o famoso vírus Stuxnet. Logo assim, gente, eu não sei a pronúncia, tá? Esse vírus, desenvolvido por Israel, com apoio dos Estados Unidos, invadiu o sistema das centrífugas de enriquecimento de urânio no Irã. O resultado? As centrífugas começaram a girar fora de controle, quebraram e atrasaram o programa nuclear iraniano em pelo menos 2 anos. Mas o Irã aprendeu com isso, tá? E começou a criar o próprio braço de guerra cibernética. Hackearam bancos em Israel, invadiram sistemas de abastecimento de água, de energia e até de hospitais. Ou seja, o que antes era uma guerra de campo, virou também uma guerra digital. Agora bora para 2015. O mundo inteiro acompanhou o acordo nuclear com o Irã, tá? O chamado JCPOA. Um acordo que limitava o enriquecimento de urânio, congelava o programa nuclear iraniano em troca de alívio das sanções econômicas. Israel foi contra desde o início, disse que o acordo era uma farsa, que o Irã estava enganando a comunidade internacional e adivinha, poucos anos depois, em 2018, os Estados Unidos no poder, romperam o acordo e as tensões voltaram a subir. De lá para cá, o Irã acelerou novamente o programa, começou a enriquecer urânio em níveis cada vez mais altos. Enquanto Israel começou a montar operações de ataque preventivo, e essas operações não são simples ameaças não, tá? São bombardeiros reais, invasões, operações em comandos especiais, tá bom? Israel tem unidades de elite que se especializaram só em sabotagem de instalações nucleares. Grupo de elite especializado em sabotagem. E aí, em 2022 e 2023, o jogo subiu, tá? Um pouco mais o nível aí. Israel passou a fazer ataques aéreos quase semanais dentro da Síria, visando comboios iranianos, armazém de armas, depósitos de mísseis. E o Irã respondeu com ataques de drones, mísseis de curto alcance e incentivando os grupos aliados a aumentarem a pressão. O Hezbollah intensificou os ataques na fronteira norte de Israel. Os Houthis, não sei se é assim que pronuncia, desculpa, mas lá do Iêmen, começaram a lançar mísseis contra navios israelenses. E o Hamas, bem, todo mundo viu o que aconteceu em outubro de 2023, né? Quando o Hamas lançou o maior ataque da história contra o território israelense. Muitos analistas dizem que aquele ataque só foi possível por causa de apoio, tecnologia e dinheiro vindo do Irã. E é aqui que a coisa fica ainda mais obscura, tá? Porque, por trás desse conflito direto, existe uma guerra de narrativas, enquanto a mídia ocidental pinta Israel como vítima. A mídia do Oriente Médio, mostra o Irã como um grande defensor dos oprimidos da Palestina. E a verdade? Está perdida aí entre manipulações e interesses geopolíticos, contratos bilionários de venda de armas. Agora, avançando para 2025, tá? Hoje. Nesse exato momento, o Irã já tem estoque de urânio suficiente para fabricar pelo menos 3 ogivas nucleares em questão de semanas. Israel sabe disso e já declarou publicamente que não vai permitir que isso aconteça. Tropas israelenses estão posicionadas. Caças de longo alcance estão prontos para decolagem. Os submarinos nucleares de Israel já estão navegando pelo Golfo Pérsico. O Irã, por sua vez, reforçou todas as suas defesas antiaéreas, colocou as forças de elite em alerta máximo e está preparado para retaliar em várias frentes. E sabe o que é mais assustador? Como se já tivesse sido já pouco. Analistas militares dizem que se Israel atacar, o Irã vai mirar. Não só em Israel, tá? Mas também em bases americanas. O Estreito de Hormuz, por onde passa quase 20% de todo o petróleo mundial, pode ser bloqueado. E isso vai colapsar os preços globais, gerar crise de abastecimento, inflação, recessão
E no meio de tudo isso, a Rússia, a China e até a Arábia Saudita estão de olho, tá bom? Cada um jogando suas cartas. Cada um querendo tirar proveito da tensão. E sabe o que a mídia te mostra? 2 ou 3 notícias de rodapé. Um ou outro especialista falando de tensão no Oriente Médio. Mas o que está por trás é uma bomba relógio prestes a explodir. Se você quiser, no próximo vídeo eu posso trazer os bastidores das reuniões secretas entre os Estados Unidos e Israel. Os documentos vazados que mostram os planos de ataque e as simulações de guerra que o Pentágono já fez prevendo o pior cenário, tá? Quer? Então comenta aqui, quero o dossiê da guerra Israel versus Irã. Deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de geopolítica pesada e, claro, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente vai te contar o que a grande mídia nunca vai ter coragem de te mostrar, tá bom? Até a próxima.